Ele apontou o dedo na cara dela e gritou na frente de todos: "Está demitida!" Ela não tremeu, não chorou, apenas sorriu, porque o que ninguém ali sabia era que ela acabara de comprar a empresa inteira. O grito atravessou o saguão inteiro do grupo meridiano como um trovão em céu aberto. "Você está demitida!" A voz de Augusto Fonseca cortou o ar com tanta brutalidade que até os elevadores pareceram parar de funcionar. Todos que estavam ali, recepcionistas, seguranças, funcionários que passavam com café na mão, congelaram no lugar. Ninguém respirava, ninguém se movia. O único som era o eco daquelas 3 palavras batendo nas paredes de vidro do prédio mais imponente da Avenida Central. E no centro de tudo aquilo, de pé, parada como uma rocha no meio de um furacão, estava Clarice Tavares. Ela não recuou, não abaixou os olhos, não tremeu. Encarou Augusto com uma serenidade que o desconcertou ainda mais, porque homens como ele estavam acostumados a ver o medo nos olhos das pessoas quando levantavam a voz. Mas nos olhos de Clarice não havia medo. Havia algo que ele não conseguia decifrar, algo que o incomodava profundamente. "Você está me ouvindo?" Augusto avançou mais um passo, apontando o dedo tão perto do rosto dela que quase a tocou. "Eu disse que está demitida. Pegue suas coisas e suma daqui antes que eu chame a segurança para te arrastar para fora." Beatriz Lemos, assistente executiva de Augusto há anos, cobriu a boca com a mão. Conhecia o temperamento do chefe melhor do que ninguém. Já havia presenciado dezenas de cenas como aquela, mas havia algo diferente dessa vez. Algo na mulher que estava sendo humilhada que não fazia sentido. "Senhor Fonseca?" Beatriz tentou se aproximar, mas Augusto a cortou com um gesto brusco da mão. "Fica na tua, Beatriz. Isso aqui é entre mim e essa pessoa que teve a ousadia de entrar no meu prédio como se fosse dona do lugar." Os funcionários começaram a sussurrar entre si. Celulares foram discretamente levantados. Olhares se cruzavam carregados de espanto e constrangimento. Ninguém entendia exatamente o que havia acontecido, mas todos sabiam que estavam presenciando algo que jamais esqueceriam. Para entender como aquele momento chegou a acontecer, é preciso voltar algumas horas no tempo. Naquela manhã, o grupo meridiano funcionava como sempre. Augusto Fonseca chegou ao prédio no horário de costume, estacionou no espaço reservado com seu nome gravado em placa dourada e atravessou o saguão sem olhar para ninguém. Era assim todos os dias. Para ele, as pessoas ao redor eram figurantes na história em que apenas ele era protagonista. Augusto havia construído sua reputação em cima de resultados financeiros e de uma personalidade que misturava carisma com intimidação. Nos corredores, ninguém ousava contrariá-lo. Nas reuniões, sua palavra era final. Ele comandava o grupo meridiano como se fosse dono, embora, na verdade, fosse apenas o executivo contratado pelos acionistas para gerir a operação. Mas detalhes como esses nunca o incomodaram. Na cabeça dele, CEO e dono eram a mesma coisa. E quem pensasse diferente que tivesse coragem de dizer isso na cara dele? "Beatriz, quero o relatório do trimestre na minha mesa em 20 minutos, ele disse, ao passar pela recepção, sem diminuir o passo. "E diz para o Tiago do financeiro que se os números estiverem errados de novo, ele vai limpar o próprio nome da lista de funcionários." Beatriz anotou tudo sem questionar. Anos de experiência a haviam ensinado que discutir com Augusto era como gritar contra o vento. Inútil e cansativo. O dia seguia seu curso previsível até que, por volta do meio da manhã, algo fora da rotina aconteceu. Uma mulher entrou pela porta principal do grupo meridiano. Ela caminhava com passos firmes, sem pressa, mas sem hesitação. Carregava apenas uma bolsa simples e uma pasta de documentos. Não havia nada de extraordinário nela à primeira vista. Nenhum sinal de ostentação, nenhum crachá corporativo, nenhuma expressão de quem estava intimidada pelo tamanho daquele prédio. Pelo contrário, ela olhava ao redor com a tranquilidade de quem está reconhecendo um território que já lhe pertence. Cláudia, a recepcionista, a observou se aproximar do balcão com curiosidade. Não era funcionária, não estava na lista de visitantes agendados e, definitivamente, não parecia ser o tipo de pessoa que costumava frequentar aquele prédio. "Bom dia, posso ajudá-la?" Cláudia perguntou com o sorriso profissional de sempre. "Bom dia.
Meu nome é Clarice Tavares. Tenho uma reunião agendada com o Conselho Administrativo. Cláudia verificou o sistema e franziu a testa. Desculpe, senhora, mas não estou encontrando nenhum agendamento com esse nome. A senhora tem certeza de que é aqui? Tenho certeza, Clarice respondeu com calma. Talvez esteja registrado por outro nome. Pode verificar com o Dr. Henrique Sampaio? Ele é o presidente do conselho. O nome fez Cláudia endireitar a postura imediatamente. Dr. Henrique Sampaio era uma figura quase mitológica no grupo meridiano. Os funcionários comuns nunca o viam pessoalmente. Apenas ouviam seu nome em comunicados oficiais e atas de reunião. Saber que aquela mulher tinha contato direto com ele era, no mínimo, intrigante. Um momento, por favor. Cláudia tentou ligar para o andar da presidência, mas ninguém atendeu. O Sr. Sampaio não está respondendo no momento. A senhora gostaria de aguardar? Sem problema. Eu espero. Clarice se sentou em um dos sofás do saguão com a naturalidade de quem estava acostumada a esperar. Abriu a pasta de documentos e começou a revisar alguns papéis. De onde Cláudia observava, pareciam contratos extensos, cheios de cláusulas e assinaturas. O tempo passou. Funcionários entravam e saíam, alguns lançando olhares curiosos para a mulher desconhecida sentada no saguão. Ninguém a cumprimentou. Ninguém perguntou se precisava de algo. Ela era, para todos os efeitos, invisível. Foi então que o destino resolveu embaralhar as peças do tabuleiro. Augusto saiu do elevador como uma tempestade. O relatório trimestral havia chegado com números abaixo do esperado e ele precisava de alguém para descontar a frustração. Atravessou o saguão falando alto ao telefone, gesticulando com agressividade, sem se importar com quem estivesse ouvindo. Eu não quero desculpas. Quero resultados. Se essa equipe não consegue entregar o mínimo, eu troco todo mundo. Todo mundo, entendeu? Ele desligou o telefone e bufou, passando as mãos pelo cabelo com irritação. Foi quando seu olhar caiu sobre Clarice, sentada no sofá, concentrada em seus documentos. Quem é essa? Ele perguntou a Cláudia em voz alta, sem qualquer discrição, como se Clarice não pudesse ouvi-lo. É uma visitante, Sr. Fonseca. Disse que tem reunião com o Dr. Sampaio, mas não encontrei agendamento. Reunião com o Sampaio? Augusto soltou uma risada curta e seca. O Sampaio não agenda reunião com qualquer um. Essa aí deve estar confundindo os prédios. Ele se aproximou de Clarice com passos largos. Com licença, senhora. Acho que houve um engano. Aqui é o Grupo Meridiano. Não é consultório médico nem escritório de advocacia do centro. Clarice levantou os olhos dos documentos e o encarou com uma expressão ilegível. Não houve engano. Estou no lugar certo. Ah, é? Augusto cruzou os braços, o tom carregado de condescendência. E posso saber o que exatamente a senhora faz aqui, ocupando o saguão da minha empresa? Aguardando uma reunião, como a recepcionista já informou ao senhor. Havia algo na forma como Clarice respondeu. Sem submissão, sem medo. Sem qualquer tentativa de agradá-lo, que acendeu uma faísca de irritação dentro de Augusto. Ele não estava acostumado a respostas diretas. Estava acostumado a pessoas que abaixavam a cabeça quando ele falava. Olha aqui, ele disse, baixando o tom de voz de um jeito que era ainda mais ameaçador do que quando gritava. Eu não sei quem a senhora é nem o que veio fazer aqui, mas ninguém fica sentada no meu saguão sem minha autorização. Então, ou a senhora me mostra um documento que justifique sua presença, ou vai ter que se retirar. Clarice o observou por alguns segundos em silêncio. Depois, com a calma de quem já enfrentou coisas muito piores na vida, respondeu. Com todo respeito, senhor, não devo justificativas ao senhor. Minha reunião é com o conselho. O rosto de Augusto mudou de cor. Funcionários que passavam pelo saguão diminuíram o passo, percebendo que algo estava prestes a explodir. Beatriz, que havia descido para levar uns documentos à recepção, parou no meio do caminho ao perceber a tensão no ar. A senhora está me dizendo, Augusto falou devagar, cada palavra carregada de veneno controlado, que eu, o CEO desta empresa, não tenho direito de saber o que uma desconhecida faz dentro do meu prédio? Estou dizendo que minha presença aqui não depende da sua aprovação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O saguão inteiro parou. Cláudia segurou a respiração atrás do balcão.
Um segurança que estava perto da porta deu um passo na direção deles, sem saber se deveria intervir ou não. E então, Augusto explodiu. Quem você pensa que é? A voz dele subiu vários decibéis, ecoando pelas paredes de vidro. Uma ninguém entra no meu prédio, senta no meu saguão, e ainda tem a petulância de me responder como se fosse minha igual? Clarice se levantou do sofá. Devagar, com dignidade. Guardou os documentos na pasta e ficou de frente para ele, tão firme que parecia feita de aço. Respeito não tem nada a ver com cargo, Sr. Fonseca. Tem a ver com caráter. E o senhor está mostrando o seu agora mesmo, na frente de todas essas pessoas. As palavras atingiram Augusto como um balde de água gelada, mas ao invés de fazê-lo parar, alimentaram sua fúria. Porque a verdade, quando dita assim, sem rodeios, na frente de testemunhas, é a coisa mais perigosa que alguém pode dizer a um homem que construiu toda a sua identidade em cima de uma mentira de superioridade. Segurança! Augusto gritou, apontando para Clarice. Tirem essa mulher daqui, agora! O segurança, um senhor de nome Irineu, se aproximou constrangido. Senhor Fonseca, ela não fez nada de errado. Eu não perguntei se ela fez ou não. Eu mandei tirar. Ou você quer ir junto? Irineu olhou para Clarice com um pedido de desculpas silencioso nos olhos. Clarice acenou levemente com a cabeça, como se dissesse que estava tudo bem. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, Augusto fez o que seria o maior erro da sua carreira. Ele se virou para todos os funcionários que assistiam àquela cena, abriu os braços como se estivesse em um palco e declarou com uma voz que transbordava a arrogância. Que fique claro para todo mundo aqui. Nesta empresa, eu decido quem entra e quem sai. Eu decido quem fica e quem vai embora. E essa mulher, ele apontou para Clarice com desprezo. Essa mulher que não tem nome, que não tem cargo, que não tem nada, está oficialmente demitida da minha presença. Fora! Os funcionários assistiam em choque absoluto. Alguns desviaram o olhar, envergonhados. Outros filmavam escondido. Beatriz cerrava os punhos com tanta força que seus dedos ficaram dormentes. Clarice permaneceu imóvel. Olhou para Augusto por um longo momento e então fez algo que ninguém esperava. Sorriu. Não era um sorriso de deboche. Não era um sorriso de quem estava fingindo que não doía. Era o sorriso de quem conhece uma verdade que ainda não foi revelada. De quem sabe que o jogo está prestes a virar de um jeito que ninguém naquela sala poderia imaginar. O senhor tem toda a razão sobre uma coisa, Sr. Fonseca, Clarice disse, a voz firme e clara para que todos pudessem ouvir. Nesta empresa, alguém decide quem fica e quem sai, mas não é o senhor. Augusto abriu a boca para responder, mas foi interrompido por um som que mudaria tudo. O elevador privativo, aquele que só podia ser ativado com a chave do conselho administrativo e que quase nunca era usado, abriu suas portas com um chiado suave. De dentro dele saíram 3 pessoas. O primeiro era Henrique Sampaio, presidente do conselho, um homem cuja simples presença fazia o ar do ambiente pesar. Ao lado dele estava Dorival Braga, o advogado mais temido do mundo corporativo, o mesmo que havia conduzido as maiores fusões e aquisições do país. E o terceiro era Valentim Torres, o acionista fundador do Grupo Meridiano, que ninguém ali via pessoalmente havia anos. O saguão ficou em silêncio absoluto. Funcionários se endireitaram automaticamente. Até Augusto pareceu encolher alguns centímetros. Henrique caminhou diretamente até onde Clarice estava. Parou diante dela. E então fez algo que arrancou o ar dos pulmões de todas as pessoas presentes. Estendeu a mão para ela com reverência e disse, em voz alta e clara, Dona Clarice, peço desculpas pela demora. O conselho está pronto para recebê-la. Estávamos finalizando a documentação da transferência das ações. O mundo parou de girar. Os olhos de Augusto se arregalaram. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. O sangue sumiu do seu rosto como se alguém tivesse puxado uma rolha. Ele olhou de Clarice para Henrique, de Henrique para Dorival, de Dorival para Valentim, tentando desesperadamente encontrar alguma explicação que fizesse sentido. Transferência? De ações? Ele balbuciou. Valentim Torres, o fundador, se adiantou. Olhou para Augusto com uma expressão que misturava decepção e pena. Depois, se virou para o saguão inteiro e anunciou com a voz de quem estava acostumado a ser ouvido.
Senhoras e senhores, a partir de hoje, o Grupo Meridiano tem uma nova acionista majoritária. A senhora Clarice Tavares adquiriu 51% das ações da companhia. Ela é, oficialmente, a nova dona desta empresa. O saguão inteiro soltou um suspiro coletivo. Cláudia levou as mãos à cabeça. Irineu, o segurança, deixou escapar um sorriso discreto. Beatriz cobriu a boca, as lágrimas brotando nos olhos sem que pudesse contê-las. E Augusto Fonseca, o homem que havia acabado de gritar, "Você está demitida!" na frente de todos, percebeu que havia cometido o maior erro da sua vida. Porque a mulher que ele havia humilhado, insultado e tentado expulsar como se fosse uma invasora, era a pessoa que agora decidia o destino dele. Clarice se virou para Augusto. O sorriso havia desaparecido. No lugar dele havia apenas a calma devastadora de quem tem todo o poder nas mãos e escolhe usá-lo com precisão cirúrgica. O senhor disse que nesta empresa alguém decide quem fica e quem sai. Ela repetiu as palavras dele. Pela primeira vez concordo com o senhor. E amanhã, eu e o senhor vamos ter uma conversa muito séria sobre como essa empresa trata as pessoas. Augusto tentou falar, mas sua voz não saiu. Estava ali, no meio do saguão que ele considerava seu reino, cercado por funcionários que tinham acabado de ver sua máscara cair, enfrentando uma mulher que ele havia subestimado da forma mais perigosa possível. Clarice acompanhou Henrique, Dorival e Valentim até o elevador privativo. Antes de entrar, parou e olhou uma última vez para o saguão. Para Cláudia, que a havia tratado com educação. Para Irineu, que havia tentado protegê-la. Para Beatriz, que chorava em silêncio. A reunião vai durar algumas horas, Clarice disse, dirigindo-se a todos. Mas quero que saibam de uma coisa. Eu cheguei aqui hoje como uma desconhecida de propósito. Porque a forma como uma empresa trata quem não tem poder diz tudo sobre quem ela realmente é. As portas do elevador se fecharam. E no saguão do Grupo Meridiano, entre o silêncio ensurdecedor e os olhares atônitos, uma única pergunta pairava no ar. Quem era aquela mulher? De onde ela tinha vindo? E o que exatamente ela pretendia fazer com aquela empresa? Ninguém sabia. Mas todos pressentiam que nada, absolutamente nada, seria como antes. Augusto Fonseca permaneceu parado no mesmo lugar por longos minutos. As pernas não obedeciam, a mente girava, e o peso daquilo que havia feito começava a esmagar cada centímetro da certeza que ele sempre teve sobre si mesmo. Beatriz se aproximou dele com cautela. "Senhor Fonseca, o senhor está bem?" Ele não respondeu. Apenas olhava para as portas fechadas do elevador, como se pudesse voltar no tempo e engolir cada palavra que havia dito. Mas não podia. E lá em cima, no andar do conselho, Clarice Tavares abria a pasta de documentos e começava a assinar os papéis que fariam dela, definitivamente, a dona de tudo aquilo. Ninguém ali sabia ainda a história por trás daquela mulher. Ninguém imaginava o que ela havia atravessado para chegar até aquele momento. As noites sem dormir, as portas que se fecharam na cara dela, as vezes em que o mundo inteiro pareceu conspirar para que ela desistisse. Mas Clarice nunca desistiu. E agora, sentada na cadeira do conselho administrativo da empresa que acabara de comprar, ela pensava em apenas uma coisa. Eles ainda não viram nada. A reunião no andar do conselho durou horas. Ninguém no prédio conseguiu trabalhar direito. Os corredores do Grupo Meridiano zumbiam com sussurros, mensagens trocadas às pressas e olhares nervosos em direção ao elevador privativo que permanecia trancado. Augusto se trancou na própria sala e não recebeu ninguém. Beatriz tentou levar um café, mas ele mandou que saísse sem nem abrir a porta. Do lado de dentro, o homem que sempre se gabou de ter nervos de aço estava sentado no escuro, com as mãos tremendo sobre a mesa, tentando calcular o tamanho do desastre que havia criado com a própria boca. Enquanto isso, lá em cima, Clarice Tavares assinava os últimos documentos ao lado de Henrique Sampaio, Dorival Braga e Valentim Torres. Quando colocou a caneta sobre a mesa após a última assinatura, o silêncio na sala era quase sagrado. "Está feito", Dorival disse, organizando os papéis com suas mãos metódicas. "A senhora Clarice Tavares é, a partir deste momento, a acionista majoritária do Grupo Meridiano." Valentim Torres, o fundador,
A observava com uma expressão que ninguém naquela mesa conseguia decifrar. Depois de um longo momento, ele falou: Clarice, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Quando eu te conheci, há algumas semanas, você me contou um pedaço da sua história. Mas eu sinto que há muito mais por trás dessa compra do que apenas uma transação financeira. Ele fez uma pausa. Por que exatamente o Grupo Meridiano? A pergunta fez o ar da sala mudar. Henrique e Dorival pararam o que estavam fazendo. Clarice olhou para Valentim por alguns segundos antes de responder. Porque essa empresa me tirou tudo uma vez, e eu jurei para mim mesma que um dia voltaria para consertar o que quebraram. O silêncio que se seguiu era do tipo que dói. Valentim arregalou os olhos. Como assim, tirou tudo? Clarice respirou fundo, e quando começou a falar, sua voz carregava o peso de anos inteiros de dor guardada. Antes de se chamar Grupo Meridiano, essa empresa tinha outro nome. Se chamava Corporação Austral. Minha mãe, Dona Nazaré, trabalhou aqui durante quase 2 décadas. Era auxiliar de serviços gerais. Chegava antes de todo mundo e saía depois de todos. Limpava escritório, carregava caixa, organizava depósito. Fazia de tudo sem nunca reclamar, porque precisava sustentar 2 filhas sozinha. Henrique Sampaio enrijeceu na cadeira. Corporação Austral. Ele conhecia o nome, conhecia a história e conhecia os esqueletos que aquele nome guardava. Minha mãe deu a vida por essa empresa. Clarice continuou. E em troca, quando adoeceu por causa das condições do trabalho, quando o corpo não aguentou mais, sabe o que fizeram? Mandaram embora. Sem indenização, sem reconhecimento. Com uma carta que dizia: desligamento por reestruturação operacional. Dorival baixou os olhos. Valentim engoliu em seco. Minha mãe voltou para casa naquele dia carregando uma caixa com os pertences dela e uma dor nas costas que nunca mais foi embora. Eu era adolescente. Minha irmã mais nova ainda era criança. E de repente não tinha mais salário, não tinha mais plano de saúde, não tinha mais nada. A voz de Clarice não tremeu em nenhum momento. Mas seus olhos contavam uma história que as palavras não conseguiam traduzir por completo. Minha mãe tentou lutar na justiça. Contratou um advogado que cobrou o pouco que ela tinha e depois desapareceu com o processo parado. A empresa tinha um exército de advogados. Minha mãe tinha coragem, mas coragem sem recurso é como gritar dentro de uma sala fechada. Ninguém ouve. Valentim levou a mão ao rosto. Ele sabia que a Corporação Austral tinha esse histórico. Tinha sido justamente por causa dessas práticas que o nome foi mudado para Grupo Meridiano, numa tentativa de limpar a imagem. Mas limpar nome não limpa consciência. O que aconteceu com sua mãe? Valentim perguntou com a voz baixa. Minha mãe nunca se recuperou. Não apenas do corpo, mas da alma. Ver a empresa pela qual tinha dado tudo virar as costas para ela foi a coisa que mais a destruiu. Ela costumava dizer: eu dei meus melhores anos para aquele lugar, e eles me jogaram fora como se eu fosse um móvel velho. Isso ficou gravado dentro de mim para sempre. Henrique Sampaio sentiu um peso no peito que não sentia há anos, porque ele estava no conselho na época da Corporação Austral. Não era presidente ainda, era apenas um membro menor, mas estava lá, e não fez nada. E a senhora? Henrique perguntou, a voz quase um sussurro. Como chegou até aqui? Clarice sorriu. Não de alegria, mas daquele jeito que só sorri quem já chorou demais e aprendeu a transformar lágrima em combustível. Eu jurei que ia mudar nossa história. Com a doença da minha mãe, eu precisei trabalhar cedo. Fazia de tudo, vendia bolo na rua, costurava roupa para a vizinha, cuidava de criança no bairro. Minha irmã Lorena me ajudava como podia, mas ela era muito nova. O peso caiu nas minhas costas. Mas eu nunca parei de estudar. Ia para a escola de manhã e trabalhava o resto do dia. Quando terminei o ensino médio, consegui uma bolsa numa faculdade comunitária. Administração. Eu saía da aula correndo para trabalhar no turno da noite numa padaria. Dormia 4 horas por dia, às vezes 3. Mas cada vez que pensava em desistir, lembrava da minha mãe voltando para casa com aquela caixa. Os olhos de Valentim estavam marejados. Dorival havia parado completamente de mexer nos papéis. Terminei a faculdade e consegui um estágio numa empresa pequena de importação. O dono, seu Murilo, foi a primeira pessoa no mundo corporativo que me tratou como gente.
Ele me ensinou tudo: negociação, logística, estratégia, finanças. Quando ele se aposentou, deixou a empresa nas minhas mãos. Ele simplesmente deu a empresa para você? Dorival perguntou surpreso. Não deu. Me vendeu por um valor simbólico. Disse que eu era a única pessoa em quem confiava para continuar o legado dele. Eu paguei cada centavo, mesmo que fosse pouco, porque minha mãe me ensinou que dignidade não é o que os outros te dão. É o que você não permite que te tirem. A frase ecoou na sala como se tivesse vida própria. Com essa empresa eu comecei do zero. Trabalhei dia e noite. Fiz parcerias que ninguém achava possível. Transformei aquele negócio pequeno numa das maiores distribuidoras da região. E quando vi que o Grupo Meridiano estava vendendo ações no mercado, soube que era a minha hora. Valentim a olhava como se estivesse diante de alguém que ele não merecia conhecer. Passei meses planejando. Vendi ativos, busquei investidores que acreditassem no meu projeto, negociei em silêncio com os acionistas minoritários. Ninguém soube. Ninguém desconfiou. E quando finalmente juntei o suficiente para a oferta majoritária, a primeira coisa que fiz foi ligar para o senhor. Ela olhou diretamente para Valentim. Porque o senhor fundou essa empresa. E eu quis que o senhor soubesse que a filha da mulher que vocês descartaram estava voltando. Não para se vingar, mas para provar que pessoas como minha mãe constroem os impérios que pessoas como o antigo CEO destruíram. Valentim Torres, o homem que havia fundado o Grupo Meridiano, que já enfrentou concorrentes brutais e crises financeiras devastadoras, fez algo que ninguém naquela sala esperava. Levantou-se da cadeira, caminhou até Clarice e a abraçou. Me perdoa, ele disse com a voz embargada. Me perdoa pelo que fizeram com a tua mãe. Eu devia ter visto. Eu devia ter feito alguma coisa. Clarice sentiu os olhos arderem. Não chorou, mas pela primeira vez em anos, sentiu que alguém do outro lado entendia o tamanho da ferida que ela carregava. Quando se separaram, Valentim segurou as mãos dela e disse com uma convicção que vinha de um lugar profundo: faz essa empresa ser o que eu sempre quis que ela fosse. Faz por todas as Nazarés que passaram por aqui e nunca foram vistas. Clarice apertou as mãos dele e respondeu apenas com 2 palavras que carregavam uma vida inteira de promessa: eu vou. Na manhã seguinte, o Grupo Meridiano parecia outro lugar. Os funcionários chegaram mais cedo do que o normal. Não por dedicação ao trabalho, mas por curiosidade. A notícia do que havia acontecido no saguão se espalhou como fogo em mato seco. Quem não viu ao vivo, assistiu pelos vídeos que rodaram nos grupos internos durante a noite inteira. Cláudia contou que seu telefone não parou de vibrar até a madrugada, com gente de todos os departamentos pedindo detalhes, querendo saber se era verdade, se realmente tinha acontecido daquele jeito. Era verdade. Cada segundo. Beatriz foi a primeira a chegar ao andar executivo. Preparou o café como fazia todos os dias. Organizou a agenda como fazia todos os dias. Mas nada naquele dia era como todos os dias. Suas mãos tremiam levemente ao arrumar os papéis sobre a mesa. Não de medo, de expectativa. Porque pela primeira vez em anos trabalhando ali, sentiu que algo estava prestes a mudar de verdade. Augusto apareceu pouco depois. Quem o viu entrar disse que parecia outra pessoa. Não cruzou o saguão com passos largos e voz alta como sempre. Entrou em silêncio, com olheiras fundas e a postura de quem não pregou o olho a noite inteira. Não cumprimentou ninguém, não deu ordens. Apenas atravessou o corredor até sua sala e fechou a porta atrás de si. Beatriz o observou passar e sentiu um aperto no peito. Não de pena, mas daquela sensação estranha de ver alguém colhendo exatamente o que plantou. O relógio avançou devagar até que, no meio da manhã, o elevador privativo se abriu novamente. Clarice Tavares entrou no andar executivo acompanhada de Dorival Braga. Caminhava com a mesma firmeza do dia anterior, a mesma postura inabalável, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma determinação que não era mais silenciosa. Era declarada. Todos os funcionários do andar pararam o que estavam fazendo. Teclados silenciaram. Conversas morreram. O único som era o dos passos de Clarice ecoando pelo piso. Ela parou diante da mesa de Beatriz. Bom dia, Beatriz. Pode informar ao Sr. Fonseca que estou aqui para a conversa que combinamos? Beatriz assentiu e se levantou.
bateu na porta da sala de Augusto com 2 toques suaves. Senhor Fonseca, a senhora Clarice Tavares está aqui. O silêncio do outro lado durou tempo demais. Quando a porta finalmente se abriu, Augusto estava de pé atrás da mesa, com as mãos nos bolsos e uma expressão que tentava parecer controlada, mas falhava miseravelmente. Pode entrar, ele disse, sem olhar diretamente para Clarice. Clarice entrou. Dorival ficou do lado de fora, encostado na parede de braços cruzados. Beatriz entendeu o recado. Aquela conversa seria apenas entre os dois. A porta se fechou. Augusto ficou em pé de um lado da mesa, Clarice do outro. O escritório que ele sempre tratou como seu trono agora parecia uma arena. Eu vou ser direta, senhor Fonseca. Clarice começou, sem se sentar. Não vim aqui para humilhar o senhor. Não vim cobrar vingança. Vim porque essa empresa precisa de uma mudança profunda, e essa conversa é o primeiro passo. Augusto engoliu em seco. Pode falar. Ontem, o senhor tentou me expulsar do prédio na frente de todos. Gritou comigo, me chamou de ninguém, me tratou como se eu fosse um problema a ser eliminado. Ela fez uma pausa. Quero que o senhor saiba que eu não fiquei surpresa. Sabe por quê? Augusto não respondeu. Porque minha mãe ouviu esse mesmo tom de voz quando foi mandada embora daqui. As mesmas palavras, a mesma arrogância, como se pessoas fossem descartáveis. O silêncio que se instalou na sala era tão pesado que parecia ter forma física. Augusto abriu a boca para falar, mas Clarice levantou a mão com calma. Eu ainda não terminei. Passei a noite revisando os relatórios internos dos últimos anos. Pedi que Dorival conseguisse os documentos financeiros, as atas de reunião, os registros de pessoal. A voz dela permanecia firme, mas agora carregava algo mais. Indignação contida. O senhor sabe o que eu encontrei? Augusto apertou a mandíbula. Nos últimos anos, o Grupo Meridiano demitiu funcionários do setor operacional sem aviso prévio adequado. Cortou benefícios de saúde para equipes de base, enquanto triplicou os bônus da diretoria. Terceirizou serviços essenciais para pagar menos e exigir mais. E o mais grave, há pelo menos 3 processos trabalhistas engavetados que nunca chegaram a julgamento porque a empresa usou seu poder jurídico para cansar os reclamantes até desistirem. Cada frase era como uma martelada. Augusto recuou um passo involuntariamente. Isso não foi decisão só minha, ele disse, a voz saindo mais fraca do que pretendia. O conselho aprovava. O conselho aprovou números, senhor Fonseca. Quem executou as decisões foi o senhor. Quem assinou as demissões foi o senhor. Quem escolheu cortar de baixo para engordar em cima foi o senhor. Augusto sentou-se pesadamente na cadeira. Não tinha resposta. Não tinha defesa. E pela primeira vez, não tinha plateia para impressionar. O que você quer de mim? Ele perguntou, a voz quase irreconhecível. Clarice o olhou por um longo momento antes de responder. Quero que o senhor entenda uma coisa. Eu poderia demiti-lo agora mesmo. Tenho esse direito. Tenho o poder. E depois do que aconteceu ontem, ninguém neste prédio questionaria essa decisão. Augusto levantou os olhos para ela. Havia algo naquele olhar que Clarice não esperava encontrar. Medo genuíno. Não de perder o cargo, mas de ser visto como realmente era. Mas eu não vou fazer isso, Clarice continuou. Não porque o senhor mereça uma segunda chance, mas porque alguém me ensinou que o verdadeiro poder não está em destruir quem te feriu. Está em construir algo melhor no lugar do que estava quebrado. As palavras caíram sobre Augusto como uma sentença que doía mais do que qualquer demissão. Minha mãe, Clarice disse, e pela primeira vez sua voz oscilou levemente. Está viva. Mora comigo. Mas carrega até hoje as marcas do que essa empresa fez com ela. Dores que não passam. Uma tristeza que nenhum remédio resolve. Ela perdeu a confiança nas pessoas. Perdeu a fé de que o trabalho honesto é recompensado. Clarice respirou fundo para manter a compostura. Toda noite, quando chego em casa, minha mãe me pergunta a mesma coisa. Filha, valeu a pena? E durante anos eu não soube responder. Mas ontem, quando assinei aqueles documentos, finalmente tive a resposta. Do outro lado da porta, Beatriz ouvia fragmentos da conversa. Não por curiosidade, mas porque as paredes finas não davam opção. E o que ouvia fazia seus olhos encherem de água, porque reconhecia na história de Dona Nazaré pedaços da história de dezenas de funcionários
que ela viu serem engolidos por aquela engrenagem corporativa sem que ninguém fizesse nada. Dentro da sala, Clarice colocou uma pasta sobre a mesa. Aqui está a minha proposta. Não é uma sugestão. É uma direção. A partir de agora, o Grupo Meridiano vai reestruturar completamente sua política com funcionários. Salários de base serão revisados. Os contratos terceirizados serão auditados. Os processos trabalhistas engavetados serão reabertos e resolvidos com justiça. E todo funcionário que foi mandado embora nas mesmas condições que minha mãe terá direito a uma reparação. Augusto olhava para a pasta sem tocá-la. Isso vai custar uma fortuna. Vai custar menos do que o senhor gastou em bônus para si mesmo nos últimos 3 anos. O golpe foi cirúrgico. Augusto fechou os olhos e soltou o ar devagar. E quanto a mim? Ele perguntou. Qual é o meu papel nisso tudo? O senhor vai liderar essa reestruturação. Augusto arregalou os olhos. Como assim? Exatamente o que ouviu. O senhor conhece essa empresa melhor do que ninguém. Sabe onde estão os problemas, sabe quem são as pessoas certas, sabe como a máquina funciona. Se eu simplesmente demitir o senhor e colocar outra pessoa, leva meses para alguém entender a operação. Não tenho esse tempo. Mas ontem o senhor me mostrou o pior de quem o senhor é. Agora eu estou dando a oportunidade de mostrar se existe algo melhor. Clarice se inclinou levemente para a frente. Mas vou deixar uma coisa muito clara. Se eu souber que um único funcionário deste prédio foi tratado do jeito que o senhor me tratou ontem, não haverá segunda conversa. O senhor sai e não volta. Augusto ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois, fez algo que nenhum funcionário do Grupo Meridiano jamais imaginou presenciar. Levantou-se. Olhou Clarice nos olhos. E com a voz embargada disse, eu aceito. E eu sinto muito. Pelo que fiz com a senhora ontem. E pelo que essa empresa fez com a sua mãe. Clarice sustentou o olhar dele. Não sorriu. Não o consolou. Apenas assentiu. Porque desculpa não apaga o passado. Mas pode ser o primeiro tijolo de um futuro diferente. Quando Clarice abriu a porta da sala, Beatriz estava de pé, com os olhos vermelhos, segurando um lenço. Não disse nada. Não precisava. O olhar que trocaram foi suficiente. Clarice caminhou até o centro do andar executivo. Os funcionários a observavam em silêncio absoluto. Ela olhou ao redor, para cada rosto, cada par de olhos que a fitava com uma mistura de esperança e apreensão. Meu nome é Clarice Tavares. A maioria de vocês soube quem eu sou ontem, da pior forma possível. Mas quero que me conheçam de outro jeito. Ela fez uma pausa. Minha mãe trabalhou neste prédio por quase 2 décadas. Deu tudo o que tinha. E recebeu nada em troca. Eu comprei esta empresa não para destruí-la, mas para transformá-la no lugar que ela deveria sempre ter sido. Tiago, do financeiro, o mesmo que Augusto havia ameaçado no dia anterior, deu um passo à frente. Senhora Tavares, o que exatamente a senhora pretende mudar? Clarice olhou para ele. Tudo o que precisar ser mudado. E vou começar ouvindo vocês. Porque quem realmente conhece os problemas de uma empresa não é quem está no topo. É quem está na linha de frente. O silêncio se transformou em algo diferente. Não era mais medo. Não era mais tensão. Era o som raro de pessoas começando a acreditar que as coisas podiam ser diferentes. Beatriz sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto sem que pudesse impedir. Porque naquele momento, pela primeira vez em anos, sentiu que trabalhar ali poderia significar algo além de sobreviver. E no fundo do corredor, parado na porta da sua sala, Augusto Fonseca assistia a tudo em silêncio. A mulher que ele havia tentado expulsar estava agora reconstruindo o que ele havia ajudado a quebrar. E o peso dessa verdade era maior do que qualquer cargo, qualquer título, qualquer bônus que ele já tivesse recebido. Naquela noite, Clarice voltou para casa e encontrou sua mãe sentada na varanda, como sempre. Dona Nazaré a olhou com aqueles olhos cansados que já viram demais e perguntou o que perguntava toda a noite. Filha, valeu a pena? Clarice se ajoelhou diante da mãe, segurou suas mãos e respondeu com a voz embargada. Valeu, mãe, cada dia, cada noite sem dormir, cada porta fechada. Valeu tudo. Dona Nazaré apertou as mãos da filha e sorriu. Um sorriso pequeno, frágil, mas verdadeiro. O primeiro em muito tempo. E ali, naquela varanda simples,
longe dos escritórios imponentes e das salas de conselho, a verdadeira vitória de Clarice Tavares não era ter comprado uma empresa de milhões, era ter devolvido um sorriso para a mulher que lhe ensinou tudo. A notícia da reestruturação do Grupo Meridiano se espalhou pelos corredores como uma onda que ninguém conseguia parar. Funcionários que durante anos trabalharam em silêncio, engolindo frustrações e aceitando condições injustas, de repente começaram a falar. Nos refeitórios, nos estacionamentos, nas filas do elevador. Pela primeira vez, as pessoas sentiam que suas vozes podiam ser ouvidas, mas nem todo mundo comemorou. Semanas depois da reunião com os funcionários, Clarice recebeu um telefonema que a fez parar no meio do corredor. Era Dorival Braga, e a voz dele carregava uma urgência que ela já havia aprendido a reconhecer. Clarice, precisamos conversar. Pessoalmente. Agora. Quando chegou à sala de reuniões, Dorival já estava sentado com uma pilha de documentos espalhados sobre a mesa. Ao lado dele, uma mulher que Clarice nunca tinha visto. Aparentava experiência, tinha postura firme e olhos afiados de quem analisava tudo antes de falar. Clarice, esta é Silvana Duarte, auditora independente. Contratei porque precisávamos de alguém de fora para revisar as contas internas do Grupo Meridiano. Clarice apertou a mão de Silvana e sentou-se. O que vocês encontraram? Silvana abriu uma pasta e começou a falar com a precisão cirúrgica de quem lida com números há décadas. Senhora Tavares, ao analisar os registros financeiros, identifiquei um padrão que não pode ser coincidência. Nos últimos anos, valores significativos foram desviados de um fundo interno chamado Programa de Assistência ao Colaborador. Esse fundo era destinado a amparar funcionários desligados, cobrir tratamentos médicos de quem se afastava por problemas de saúde e financiar recolocação profissional. Clarice sentiu o estômago revirar. Esse fundo existia quando minha mãe foi mandada embora? Silvana assentiu lentamente. Existia. E segundo os registros, sua mãe tinha direito a um auxílio médico completo e a uma indenização de transição. Nada disso foi pago. O silêncio na sala se tornou insuportável. Para onde foi o dinheiro? Clarice perguntou, e sua voz saiu baixa, controlada, mas com uma fúria subterrânea que fez até Dorival se ajustar na cadeira. Silvana virou uma página do relatório. O fundo foi sistematicamente esvaziado e redistribuído para uma conta de bonificações da alta diretoria. Na prática, o dinheiro que deveria proteger funcionários vulneráveis foi usado para pagar bônus a executivos. Clarice fechou os olhos. Respirou fundo. Suas mãos se fecharam sobre a mesa com tanta força que as articulações ficaram tensas. Não era apenas a história da mãe dela. Eram dezenas, talvez centenas de pessoas que foram abandonadas enquanto alguém embolsava o dinheiro que era delas por direito. Quem autorizou esses desvios? Ela perguntou. Silvana olhou para Dorival antes de responder. As autorizações passavam por duas assinaturas, a do CEO e a do diretor financeiro da época. O CEO da época era Renato Braque, antecessor de Augusto Fonseca. Clarice abriu os olhos. E Augusto? Ele sabia? Não encontrei a assinatura dele nos desvios, Silvana disse com cautela. Mas ele assumiu o cargo logo depois e manteve o fundo desativado sem jamais questionar. Se sabia ou não, é impossível afirmar com os documentos que temos, mas no mínimo foi negligente. Dorival interveio. Clarice, isso muda tudo. Estamos falando de desvio de recursos destinados a amparo social de trabalhadores. Isso tem implicações legais sérias. Eu sei, Clarice respondeu, levantando-se da cadeira. Caminhou até a janela e ficou olhando a cidade lá embaixo. Milhares de pessoas andando pelas ruas, cada uma carregando suas próprias batalhas invisíveis. Quantas delas tinham sido engolidas por engrenagens como aquela? Silvana, Clarice disse sem se virar. Quero que aprofunde essa auditoria. Quero cada centavo rastreado, cada nome envolvido, cada funcionário prejudicado. Vai levar tempo. Leve o tempo que precisar, mas não deixe escapar nada. Silvana assentiu, recolheu os documentos e saiu. Quando a porta se fechou, Dorival se aproximou de Clarice com cuidado. Clarice, tem mais uma coisa. Recebi uma ligação de alguém que quer falar com você. Diz que é sua irmã. Clarice se virou com uma expressão que Dorival nunca tinha visto. Surpresa, dor e algo que parecia culpa.
tudo misturado num único instante. Lorena ligou para cá? Ligou para o escritório, pediu para falar com a nova proprietária. A recepcionista passou para mim porque achou estranho alguém se identificar como irmã da dona da empresa. Clarice se sentou novamente, passou a mão pelo rosto e ficou em silêncio por um momento que pareceu muito longo. Eu e Lorena não nos falamos há algum tempo. Ela disse por fim, a voz carregada de algo que Dorival não conseguia nomear. Quando comecei a crescer nos negócios, fiz escolhas que afetaram nossa família. Investi tudo o que tinha na compra das ações. Tudo. Inclusive dinheiro que Lorena achava que deveria ter sido usado de outra forma. De que forma? Para o tratamento da nossa mãe. Lorena queria que eu usasse o dinheiro para levar Dona Nazaré a uma clínica especializada no exterior. Um tratamento experimental que poderia aliviar as dores crônicas que ela sente desde que foi demitida. Mas eu precisava daquele recurso para fechar a compra das ações. Dorival o observava sem interromper. Eu tentei explicar que comprando o Grupo Meridiano eu poderia fazer muito mais pela nossa mãe e por todas as pessoas que foram prejudicadas. Mas Lorena não quis ouvir. Disse que eu estava escolhendo uma vingança corporativa em vez de cuidar de quem realmente importava. Clarice engoliu em seco. Foram as últimas palavras que ela me disse antes de parar de atender minhas ligações. A dor naquelas palavras era tão real que Dorival sentiu como se estivesse invadindo algo sagrado. Ele não disse nada. Apenas colocou o número de Lorena sobre a mesa e saiu em silêncio. Clarice ficou olhando para aquele pedaço de papel por muito tempo. Um número de telefone. 10 dígitos que separavam duas irmãs que já foram inseparáveis. Ela pegou o telefone. Discou. Cada toque do outro lado parecia durar uma eternidade. Alô? A voz de Lorena era cautelosa, distante, mas inconfundível. Lorena, sou eu. Silêncio. Um silêncio que doía mais do que qualquer grito. Eu sei quem é. Lorena respondeu por fim. Vi nos noticiários. A filha da faxineira que comprou a empresa. Bonita manchete. Lorena, por favor. Por favor o quê, Clarice? Você escolheu aquela empresa. Escolheu aquele plano. Enquanto nossa mãe mal consegue se levantar da cama sem sentir dor, você está lá, sentada numa sala de diretoria, brincando de empresária. Cada palavra era um corte. Clarice apertou o telefone com força, tentando manter a voz estável. Eu fiz isso por ela, Lorena. Tudo o que eu fiz foi por ela. Não, você fez por você, para provar algo. Para mostrar ao mundo que a filha da Dona Nazaré venceu. Mas sabe o que a mãe precisava? Não era de uma empresa, era de uma filha presente. A lágrima que escorreu pelo rosto de Clarice caiu sobre a mesa sem fazer barulho. Mas o peso daquela gota era imenso, porque no fundo, bem lá no fundo, Clarice sabia que Lorena não estava completamente errada. Eu não fui perfeita, Clarice disse, a voz finalmente quebrando. Eu sei que errei em muita coisa. Sei que fui ausente. Sei que coloquei essa missão acima de tudo. Mas eu preciso que você saiba que não foi por vaidade. Foi porque cada vez que eu olhava para a mãe sentindo dor, cada vez que via aquela tristeza nos olhos dela, eu sentia que precisava fazer alguma coisa. Não só por ela. Por todas as pessoas que ninguém nunca defendeu. Lorena ficou em silêncio por um tempo que pareceu infinito. Quando falou novamente, sua voz estava diferente. Ainda magoada, mas havia uma rachadura na armadura. A mãe pergunta por você todo dia. Sabia? Eu sei. Eu moro com ela, Lorena. Mas ela pergunta pela gente, pelas duas juntas, como era antes. O nó na garganta de Clarice era tão grande que ela mal conseguia respirar. Eu também sinto falta. Outro silêncio. Mais longo. Mais doloroso. Mais necessário. O que você quer, Clarice? Lorena perguntou. E desta vez a voz não era de acusação. Era de cansaço. O cansaço de quem carrega mágoa por tempo demais e já não tem forças para sustentar. Quero que você venha até aqui. Quero te mostrar o que encontrei sobre o que fizeram com a mãe. Não foi apenas uma demissão, Lorena. Roubaram dela. Roubaram o dinheiro que era dela por direito. E eu vou consertar isso. Mas quero fazer isso com você ao meu lado. O silêncio desta vez foi diferente. Não era distância. Era reflexão. Eu vou pensar, Lorena disse por fim. Mas não prometo nada. Tudo bem, eu espero o tempo que precisar. A ligação se encerrou.
Clarice colocou o telefone sobre a mesa e ficou parada, olhando para o nada, com o rosto molhado e o peito pesado. Havia comprado uma empresa de milhões, enfrentado um CEO arrogante na frente de dezenas de pessoas, descoberto um esquema de desvio de dinheiro, mas nenhuma dessas batalhas se comparava à dor de ouvir a própria irmã dizer que ela havia falhado como família. Dias depois, Clarice convocou uma reunião geral no auditório do Grupo Meridiano. Todos os funcionários foram chamados, do porteiro ao gerente, da equipe de limpeza ao departamento jurídico. Quando o auditório ficou lotado e o burburinho diminuiu, Clarice subiu ao palco. Eu convoquei todos vocês porque descobri algo que não posso guardar para mim mesma, ela começou, a voz firme apesar de tudo o que carregava. Durante anos, existiu nesta empresa um fundo chamado Programa de Assistência ao Colaborador. Um fundo criado para proteger vocês, para amparar quem fosse demitido, quem adoecesse, quem precisasse de ajuda na transição. O auditório ficou em silêncio absoluto. Esse fundo foi esvaziado. O dinheiro que era de vocês, que deveria ter protegido cada um que saiu daqui doente, exausto, descartado, esse dinheiro foi desviado para pagar bônus a executivos. O murmúrio que tomou conta do auditório foi como uma onda. Rostos se contorceram de indignação. Olhos se encheram de lágrimas. Tiago, do financeiro, abaixou a cabeça e cobriu o rosto com as mãos, porque finalmente entendia por que certas contas nunca fechavam. Minha mãe foi uma das vítimas desse esquema, Clarice continuou. Mas não foi a única. E eu não comprei essa empresa para deixar isso enterrado. Irineu, o segurança, o mesmo que dias antes havia tentado proteger Clarice no saguão, se levantou da cadeira com os olhos marejados. Senhora Tavares, minha esposa trabalhou aqui. Foi demitida depois de um acidente no depósito. Disseram que não tinham como ajudar. Ela nunca recebeu nada. Qual o nome dela? Clarice perguntou. Dalva. Dalva Mendonça. Clarice anotou o nome com cuidado. Dalva vai receber o que é dela por direito, assim como cada pessoa que foi prejudicada. Uma funcionária da limpeza de nome Rosângela se levantou no fundo do auditório com a voz trêmula. Eu perdi meu marido depois que ele foi mandado embora daqui. Ele nunca se recuperou. A tristeza tomou conta. Sempre achou que a culpa era dele, que não era bom o suficiente. O auditório ficou em silêncio sepulcral. Não era culpa dele, Clarice disse, olhando diretamente para Rosângela. E a senhora não vai mais carregar isso sozinha, eu prometo. Rosângela cobriu o rosto e chorou. A funcionária ao lado a abraçou. Outras pessoas se levantaram para compartilhar histórias parecidas. Cada depoimento era uma ferida aberta que aquela empresa havia causado e nunca se preocupou em fechar. E ali, naquele auditório lotado, enquanto as vozes se misturavam entre dor e esperança, Augusto Fonseca estava sentado na última fileira, em silêncio, ouvindo cada palavra, cada nome, cada história que aconteceu debaixo do nariz dele enquanto ele assinava relatórios e embolsava bonificações sem questionar de onde vinham. Beatriz, sentada algumas cadeiras à frente, se virou e o viu. Esperava encontrar o Augusto de sempre, o homem das desculpas fáceis e do ego blindado. Mas o que viu a surpreendeu. Augusto chorava, sem som, sem drama. Apenas lágrimas escorrendo pelo rosto de um homem que finalmente estava ouvindo o peso das suas próprias escolhas. Clarice encerrou a reunião com uma única frase que ficou gravada na memória de todos que estavam ali. A partir de hoje, ninguém mais vai ser invisível nesta empresa, porque eu sei o que é ser invisível, e eu sei o quanto isso destrói. O auditório inteiro se levantou. Não foi um aplauso ensaiado. Foi espontâneo, carregado de emoção, alimentado por anos de silêncio finalmente rompido. E enquanto todos batiam palmas, o telefone de Clarice vibrou no bolso. Era uma mensagem de Lorena. Apenas 3 palavras. Eu vou aí. Lorena chegou ao Grupo Meridiano numa manhã chuvosa. Parou diante do prédio e ficou olhando para cima, para aquelas paredes de vidro que refletiam o céu cinzento, tentando entender como a mesma empresa que havia destruído sua família agora pertencia à sua irmã. Ela não entrou imediatamente. Ficou parada na calçada com a chuva fina molhando seus ombros,
segurando a bolsa contra o peito como se fosse um escudo. Havia ensaiado 1000 frases no caminho até ali. Coisas duras que queria dizer. Cobranças que vinha guardando. Mas agora, diante daquele prédio, tudo o que sentia era um cansaço profundo de carregar raiva por tanto tempo. Cláudia, a recepcionista, a viu entrar pelo saguão com os olhos vermelhos e os passos hesitantes. Bom dia. A senhora tem agendamento? Sou Lorena, irmã da Clarice. Cláudia arregalou os olhos e imediatamente pegou o telefone. Segundos depois, Beatriz apareceu no saguão com um sorriso acolhedor. Lorena, seja bem-vinda. Clarice está esperando. Vem comigo. O caminho até o andar executivo foi silencioso. Lorena observava tudo. Os corredores amplos, as salas envidraçadas, os funcionários trabalhando em suas mesas. Tentava imaginar sua mãe ali, décadas atrás, andando por aqueles mesmos corredores com um uniforme de limpeza e as mãos cheias de produtos, invisível para todos que passavam. A imagem apertou seu coração de um jeito que ela não estava preparada para sentir. Quando a porta da sala se abriu, Clarice estava de pé ao lado da janela. As duas se olharam por um momento que pareceu suspender o tempo. Não havia raiva nos olhos de Lorena. Não havia triunfo nos de Clarice. Havia apenas o reconhecimento mudo de duas pessoas que compartilharam a mesma dor e lidaram com ela de formas completamente diferentes. Obrigada por vir, Clarice disse. Lorena não respondeu de imediato. Caminhou até a janela e ficou ao lado da irmã, olhando a cidade lá embaixo. A mãe me pediu para vir, ela disse por fim. Ontem à noite ela me ligou. Sabe o que ela disse? Disse que a maior dor que carregava já não era o que a empresa fez com ela. Era ver as duas filhas separadas. Clarice sentiu o ar faltar. Eu vim por ela, Clarice. Não por você. Não por essa empresa. Pela mãe. Tudo bem, Clarice respondeu, a voz quase inaudível. Por ela já é motivo suficiente. O silêncio que se seguiu não era mais de distância. Era de duas irmãs reaprendendo a ocupar o mesmo espaço depois de tempo demais separadas. Foi Lorena quem quebrou o silêncio. Você disse no telefone que roubaram da mãe. Me mostra. Clarice assentiu e a levou até a sala de reuniões, onde Silvana Duarte já havia preparado toda a documentação da auditoria. Quando Lorena se sentou e começou a examinar os papéis, seu rosto foi mudando aos poucos. A cada página, a expressão endurecida que ela mantinha desde que chegou ia se desfazendo, substituída por algo muito mais intenso. Esse fundo, Lorena murmurou, passando o dedo sobre os números. Esse dinheiro era da mãe. Era dela e de todos os outros funcionários que foram descartados, Silvana confirmou. E foi parar no bolso de quem? No bolso da diretoria executiva da época. O principal beneficiário era Renato Braque, o CEO anterior. Lorena largou os papéis sobre a mesa e se levantou de uma vez. Andou até o canto da sala, ficou de costas e ficou em silêncio. Clarice não se moveu. Conhecia aquele silêncio da irmã. Não era calma. Era a represa segurando a enchente. A mãe chorava toda a noite. Lorena disse por fim sem se virar. Você lembra disso? Lembro. Eu dormia no quarto ao lado e ouvia, toda a noite, tentando não fazer barulho para não nos acordar. Mas eu ouvia, e não podia fazer nada. A voz de Lorena tremeu. Eu era criança, Clarice. Eu não entendia por que a mãe chorava. Só sabia que doía. E agora estou aqui, lendo que o dinheiro que podia ter evitado aquela dor toda estava na conta de alguém que nunca perdeu uma noite de sono por causa disso. Clarice caminhou até a irmã e parou atrás dela. Não a tocou. Apenas ficou ali, perto o suficiente para que Lorena sentisse que não estava sozinha. É por isso que eu comprei essa empresa, Clarice disse baixinho. Não foi vaidade. Não foi vingança. Foi porque eu também ouvia a mãe chorar. E jurei que um dia alguém ia responder por isso. Lorena finalmente se virou. Seus olhos estavam inundados, mas havia algo diferente neles agora. A raiva que trouxe de casa estava se transformando em outra coisa. Algo que Clarice reconheceu imediatamente, porque sentia a mesma coisa há anos. Propósito. O que você precisa que eu faça? Lorena perguntou. Clarice quase não acreditou no que ouviu. Como assim? Eu sou assistente social, Clarice.
Trabalho há anos com pessoas que foram esmagadas por sistemas que não se importam com elas. Se você está dizendo que vai consertar o que fizeram com a mãe e com dezenas de outras pessoas, então eu quero ajudar. Não por você, pelos outros, pelas famílias que passaram o que a gente passou. Clarice sentiu o peito explodir de algo que não sentia há muito tempo. Não era alívio, era pertencimento. A sensação de que pela primeira vez desde que começou aquela jornada, não estava mais sozinha. Eu preciso de alguém para coordenar o programa de reparação, Clarice disse, tentando manter a compostura. Alguém que saiba ouvir essas famílias, entender o que cada uma precisa, tratar cada caso com dignidade. Não é um trabalho fácil. Eu nunca procurei fácil, Lorena respondeu. As duas se olharam, e sem que nenhuma das duas planejasse, aconteceu o que precisava acontecer. Lorena deu um passo à frente e abraçou a irmã. Foi um abraço apertado, demorado, cheio de tudo o que as palavras não conseguiram dizer durante o tempo em que ficaram separadas. Clarice segurou a irmã com força e deixou as lágrimas caírem sem vergonha. Ali não havia CEO, não havia empresária, não havia dona de nada. Eram apenas duas irmãs que finalmente se reencontraram no meio da tempestade que a vida havia colocado entre elas. Beatriz, que passava pelo corredor naquele momento, viu a cena pela porta entreaberta e parou. Não entrou. Apenas ficou ali, com os olhos marejados, testemunhando algo que nenhum relatório financeiro seria capaz de medir. No dia seguinte, Lorena começou oficialmente no Grupo Meridiano. Clarice providenciou uma sala para ela no mesmo andar e a apresentou como coordenadora do programa de reparação e acolhimento. Os funcionários a receberam com curiosidade e respeito, especialmente depois que souberam que era irmã de Clarice e filha de Dona Nazaré. O primeiro caso que Lorena atendeu foi o de Irineu. Ele bateu na porta da sala dela com o boné nas mãos e um nervosismo que não combinava com seu porte de segurança. Pode entrar, Irineu. Senta aqui. Ele se sentou na ponta da cadeira, como se não quisesse ocupar espaço demais. Dona Lorena, eu não sei nem como começar. Começa por onde quiser. Eu estou aqui para ouvir. Irineu respirou fundo. Minha esposa, Dalva, trabalhou aqui durante anos. Quando sofreu o acidente no depósito, ficou meses sem conseguir andar direito. A empresa disse que ia ajudar. Prometeram tratamento, prometeram amparo. Não cumpriram nada. Mandaram ela embora assim que o atestado médico acabou. O que aconteceu depois? Depois foi ladeira abaixo. Os médicos disseram que Dalva precisava de uma cirurgia para recuperar os movimentos. Uma cirurgia que a gente não tinha como pagar. Eu estava trabalhando aqui, mas meu salário mal cobria as contas de casa. Comecei a fazer turnos extras como segurança em outros lugares nos fins de semana. Dormia 3 horas por noite, e mesmo assim não era suficiente. Lorena anotava tudo com cuidado, mas seus olhos já estavam marejados. A Dalva foi ficando cada vez mais fechada. Irineu continuou, a voz engasgando. Parou de sair de casa. Parou de conversar. Ficava o dia inteiro olhando pela janela sem falar nada. Eu chegava em casa do trabalho e encontrava ela no mesmo lugar onde tinha deixado de manhã, como se o mundo tivesse parado para ela. E hoje, como ela está? Irineu apertou o boné com as 2 mãos. Está melhor. Consegui juntar dinheiro para uma parte do tratamento. Ela voltou a andar, mas ainda sente dor. E a parte que mais me dói não é a dor física. É que ela perdeu a confiança. Ela era uma mulher forte, Dona Lorena. Daquelas que resolviam tudo. E agora tem medo de sair de casa sozinha. Lorena estendeu a mão e segurou as mãos de Irineu. A Dalva vai ter o tratamento completo. A cirurgia, a reabilitação, tudo. E não vai ser caridade. Vai ser o que sempre foi direito dela. Irineu apertou os lábios e abaixou a cabeça. Seus ombros tremeram e por alguns segundos o homem que passava os dias protegendo outras pessoas finalmente se permitiu ser vulnerável. Obrigado, ele disse com a voz partida. O senhor não sabe o que isso significa. Sei sim, Lorena respondeu com firmeza gentil. Porque minha mãe viveu a mesma coisa. Quando Irineu saiu da sala, Lorena ficou sozinha por alguns minutos. Olhou para a lista de nomes que Silvana havia preparado. Pessoas que seriam atendidas pelo programa de reparação. Eram muitos. Cada nome era uma história. Cada história era uma ferida.
Ela pensou na mãe. Pensou em todas as noites ouvindo o choro abafado do outro lado da parede. Pensou em todas as vezes que se sentiu impotente diante de uma dor que não sabia como curar. Agora podia fazer alguma coisa. E ia fazer. Naquela mesma tarde, algo inesperado aconteceu. Augusto bateu na porta da sala de Clarice com uma expressão que ela nunca tinha visto no rosto dele. Não era arrogância. Não era fingimento. Era algo cru, desprotegido, quase frágil. "Posso falar com você?" ele perguntou. "Entre." Augusto sentou-se e ficou em silêncio por um momento. Depois tirou do bolso do paletó uma folha de papel dobrada e colocou sobre a mesa. "O que é isso?" Clarice perguntou. "A lista dos nomes, todos os funcionários que foram demitidos enquanto eu era CEO. Pedi para o departamento de pessoal levantar. São 112 pessoas." Clarice olhou para a lista e depois para ele. "Eu não assinei os desvios do fundo." Augusto continuou, a voz baixa. "Mas eu vi sinais. Vi contas que não faziam sentido. Relatórios que pareciam maquiados. E não fiz nada. Porque era mais fácil não perguntar. Era mais cômodo não saber." Ele esfregou o rosto com as mãos. Quando ouvi aqueles depoimentos no auditório, quando ouvi o Irineu falar da esposa, quando vi a Rosângela chorando, eu entendi que o meu silêncio custou a vida de pessoas. Não literalmente, mas custou a dignidade delas. E dignidade, quando se perde, é a coisa mais difícil de recuperar. Clarice olhou para a lista. 112 nomes. 112 histórias. 112 famílias. "Por que está me trazendo isso?" ela perguntou. "Porque eu quero ajudar a consertar. Não para limpar meu nome, mas porque é o certo a fazer. E porque eu devia ter feito isso há muito tempo." Clarice estudou o rosto de Augusto por um longo momento. Procurou sinais de farsa, de manipulação, de alguém tentando proteger a própria posição. Não encontrou. "Então comece amanhã", ela disse. "Cada nome dessa lista precisa ser contactado pessoalmente. Não por telefone, pessoalmente. E quem vai bater na porta de cada um deles é o senhor." Augusto engoliu em seco. Sabia o que aquilo significava. Olhar nos olhos das pessoas que ele havia ignorado. Ouvir histórias que ele escolheu não ouvir. Encarar o resultado da sua covardia. "Eu vou", ele disse. Quando Augusto saiu da sala, Clarice ficou olhando para a lista. Passou os dedos sobre os nomes escritos ali e pensou na mãe. Dona Nazaré era um daqueles nomes. Uma entre 112. Mas para Clarice, era o nome que movia tudo. Naquela noite, Clarice chegou em casa e encontrou algo que não via há muito tempo. Lorena estava sentada na varanda ao lado de Dona Nazaré. As duas conversavam baixinho, rindo de algo que Clarice não conseguiu ouvir. Quando Dona Nazaré viu as duas filhas juntas sob o mesmo teto, seus olhos se encheram de uma luz que parecia ter se apagado há anos. "Minhas filhas", ela sussurrou, estendendo as mãos para as duas. "Minhas duas filhas juntas." Clarice e Lorena se sentaram ao lado da mãe, cada uma segurando uma de suas mãos. Ninguém falou nada por um tempo. Não precisava. Aquele silêncio era o mais bonito que as três haviam compartilhado em anos. E Dona Nazaré, com a voz mansa de quem finalmente encontrou paz depois de uma longa tempestade, disse algo que ficaria gravado para sempre na memória das duas filhas. "Eu sempre soube que vocês iam consertar o mundo. Só precisavam se encontrar primeiro." Tudo estava caminhando. O programa de reparação já havia atendido as primeiras famílias. Dalva, esposa de Irineu, foi encaminhada para uma clínica especializada e finalmente conseguiu agendar a cirurgia que esperava há anos. Rosângela recebeu acompanhamento psicológico e uma indenização que não apagava a dor, mas reconhecia que a dor existia. Lorena trabalhava incansavelmente, atendendo caso após caso com a dedicação de quem sabia exatamente o peso que cada história carregava. Augusto havia começado a visitar pessoalmente os funcionários da lista. As primeiras portas foram as mais difíceis. Na primeira casa, uma senhora o recebeu com desconfiança e perguntou se a empresa estava tentando comprar seu silêncio. Na segunda, um homem se recusou a abrir a porta. Na terceira, uma família inteira chorou na sala de estar enquanto ele ouvia sem dizer uma palavra. Cada visita era uma lâmina. E Augusto voltava ao escritório mais silencioso a cada dia. Clarice observava a transformação dele com cautela. Não confiava por completo.
Não ainda. Mas reconhecia que havia algo diferente no jeito como ele andava pelos corredores agora. Não era mais o andar de quem pisava em território conquistado. Era o andar de quem carregava peso. Por algumas semanas, tudo parecia estar no caminho certo. A empresa funcionava, os funcionários respiravam com mais leveza e pela primeira vez a palavra respeito não soava como o slogan vazio pregado na parede do refeitório. Até que numa manhã, o chão tremeu. Clarice estava em reunião com Henrique Sampaio e Valentim Torres, discutindo os próximos passos da reestruturação, quando Beatriz entrou na sala com o rosto branco. Clarice, desculpa interromper, mas você precisa ver isso agora. Ela colocou um tablet sobre a mesa. Na tela, uma reportagem que havia sido publicada minutos antes num dos maiores portais de notícias do país. A manchete fez o sangue de Clarice gelar. Ex-CEO do Grupo Meridiano acusa nova proprietária de fraude e pede intervenção judicial para reverter venda de ações. Henrique se levantou da cadeira. Valentim arregalou os olhos. Clarice pegou o tablet e leu em silêncio enquanto o mundo ao redor parecia desacelerar. A reportagem trazia declarações de Renato Brach, o ex-CEO que havia comandado a empresa na época dos desvios do fundo de assistência. Segundo ele, a venda das ações para Clarice havia sido feita de forma irregular, com suposta manipulação de informações privilegiadas e pressão indevida sobre acionistas minoritários. Brach alegava que havia sido consultado informalmente por alguns desses acionistas antes da venda e que eles se sentiram coagidos a aceitar a oferta de Clarice. Isso é mentira, Clarice disse, a voz firme, mas com uma tensão que todos na sala podiam sentir. Cada negociação foi feita com transparência. Dorival acompanhou cada passo. Henrique pegou o telefone imediatamente. Vou ligar para o Dorival agora. Valentim, que havia ficado em silêncio até aquele momento, se pronunciou com uma gravidade que fez todos pararem. Eu conheço o Renato Brach. Trabalhei com ele por anos. Aquele homem não faz nada sem calcular 3 passos à frente. Ele olhou para Clarice. Se ele está vindo a público agora, é porque está desesperado. A auditoria da Silvana deve estar chegando perto demais dele. Clarice sentiu um frio percorrer a espinha. Valentim tinha razão. O timing não era coincidência. Silvana havia mencionado dias antes que estava rastreando as contas de destino dos desvios e que os nomes dos beneficiários finais estavam prestes a ser confirmados. Ele está tentando desacreditar a empresa antes que a auditoria o exponha. Clarice concluiu. Exatamente. Valentim confirmou. É a tática mais velha do mundo. Ataque primeiro para que sua defesa pareça retaliação. Dorival chegou ao escritório em menos de 1 hora, com uma pasta cheia de documentos e uma expressão que misturava indignação e precisão jurídica. Já li a reportagem inteira, ele disse sentando-se à mesa. É cheia de insinuações e vazia de provas. Brach não apresenta nenhum documento, nenhuma testemunha, nenhum registro que sustente a acusação. Mas o estrago na mídia já está feito. E juridicamente? Clarice perguntou. Juridicamente, ele entrou com um pedido de tutela de urgência para bloquear as decisões administrativas da nova gestão até que a suposta irregularidade seja investigada. Se o juiz aceitar, tudo para. O programa de reparação, a reestruturação, os pagamentos às famílias, tudo. O silêncio que caiu na sala foi devastador. Lorena, que havia sido chamada por Beatriz, chegou no meio da explicação de Dorival. Quando ouviu que o programa de reparação poderia ser congelado, seu rosto se transformou. Vocês não podem deixar isso acontecer, ela disse, a voz tremendo de indignação. Eu tenho famílias que estão contando com esse programa. A Dalva tem cirurgia marcada. Tem gente que está recebendo tratamento pela primeira vez na vida. Se isso parar agora, não vai parar, Clarice disse. E havia algo na voz dela que fez todos na sala se calarem. Não era raiva, não era desespero. Era a mesma determinação silenciosa que ela carregava desde o dia em que viu a mãe voltar para casa com uma caixa de pertences e a dignidade roubada. Dorival, quanto tempo temos antes do juiz decidir sobre a tutela? Dias, no máximo. Então vamos usar cada minuto. Silvana, preciso que finalize a auditoria e me entregue o relatório completo com todos os nomes e valores. Dorival, prepare a contestação jurídica e junte toda a documentação da compra das ações, cada assinatura, cada ata, cada e-mail.
Se a negociação foi limpa, a prova está nos papéis. E quanto ao Braque? Henrique perguntou. Clarice olhou pela janela por um momento. A cidade continuava lá embaixo, indiferente ao que acontecia naquela sala. Mas para as 112 famílias que dependiam daquele programa, o que se decidisse ali nas próximas horas poderia mudar tudo. O Braque está contando que eu vá até a mídia me defender, que eu entre no jogo dele, que eu gaste energia combatendo acusações vazias enquanto ele trabalha nos bastidores para travar tudo. Clarice se virou para o grupo. Eu não vou fazer isso. Então o que você vai fazer? Valentim perguntou. Vou deixar a verdade falar por si mesma, mas não pela mídia, pelo tribunal. Silvana trabalhou sem parar. Trancou-se com os documentos e não saiu da sala nem para comer. Quando finalmente emergiu, carregava um relatório de dezenas de páginas que detalhava, com precisão cirúrgica, cada centavo desviado do fundo de assistência ao longo dos anos. Está tudo aqui, ela disse, colocando o relatório diante de Clarice. Os valores totais desviados são ainda maiores do que imaginávamos, e os beneficiários finais estão confirmados. Renato Braque recebeu a maior parte, mas não estava sozinho. Quem mais? Dorival perguntou. 3 diretores que já saíram da empresa e um consultor externo que intermediava as transferências. Tudo documentado. Extratos, autorizações, assinaturas. Não há como negar. Clarice folheou o relatório em silêncio. Cada página era uma prova. Cada número era uma família que foi abandonada para que alguém lucrasse. Quando chegou à última página, fechou a pasta e olhou para Dorival. Entra com tudo. Contestação da tutela e ação criminal contra Braque e todos os envolvidos. Quero que cada centavo seja devolvido. Clarice, Dorival disse com cuidado. Quando isso se tornar público, vai ser uma explosão. A mídia vai cercar esse prédio. A repercussão vai ser enorme. Eu sei, e é exatamente isso que eu quero. Dorival assentiu e saiu para preparar tudo. Enquanto isso, a notícia da acusação de Braque havia chegado aos funcionários. O clima no grupo Meridiano mudou em questão de horas. O medo voltou. Nos corredores, as conversas eram sussurradas. Funcionários temiam que a reestruturação fosse cancelada, que os antigos costumes voltassem, que tudo aquilo tivesse sido apenas uma ilusão passageira. Foi quando algo que ninguém planejou aconteceu. Tiago, do financeiro, reuniu um grupo de funcionários no refeitório. Entre eles estavam Cláudia, Irineu, Rosângela e dezenas de outros que haviam testemunhado a transformação das últimas semanas. Vocês viram a reportagem? Tiago perguntou ao grupo. Vimos, Cláudia respondeu. E estou com medo de que tudo volte a ser como antes. Não vai voltar, Irineu disse, e sua voz carregava uma firmeza que surpreendeu a todos. Aquela mulher colocou minha esposa numa clínica. Está pagando um tratamento que eu nunca conseguiria. Pela primeira vez em anos, a Dalva sorriu de verdade. Eu não vou ficar parado vendo alguém destruir isso. Mas o que a gente pode fazer? Rosângela perguntou. Somos funcionários. Não temos poder contra um ex-CEO com advogados e mídia. Tiago olhou para todos e disse algo que mudou o rumo daquela noite. Temos uma coisa que ele não tem. A verdade. E temos os vídeos. O saguão inteiro daquele primeiro dia havia sido filmado por funcionários. A humilhação de Clarice, a arrogância de Augusto, a chegada do conselho. Tudo estava nos celulares. E até aquele momento, ninguém havia publicado nada por respeito a Clarice. Se o Braque quer usar a mídia contra ela, Tiago disse, então a gente mostra para o mundo quem a Clarice realmente é. O que ela está fazendo aqui. O que mudou desde que ela chegou. A decisão foi coletiva. Naquela mesma noite, os vídeos do saguão apareceram nas redes sociais, mas não sozinhos. Junto com eles, funcionários gravaram depoimentos. Cláudia contou como Clarice a tratou com educação quando ninguém sabia quem ela era. Irineu contou sobre Dalva. Rosângela contou sobre o marido. Tiago explicou os desvios que descobriu ao analisar as contas. Um após outro, os funcionários do grupo Meridiano puseram o rosto diante das câmeras e disseram a verdade. Os vídeos viralizaram durante a madrugada. Pela manhã, a reportagem de Braque já havia sido engolida por uma onda de depoimentos reais, emocionantes e impossíveis de ignorar. Jornalistas que haviam publicado as acusações de Braque agora ligavam para o grupo Meridiano
pedindo entrevistas com Clarice. A opinião pública virou completamente. Quando Clarice chegou ao escritório naquela manhã e viu o que os funcionários haviam feito, parou no meio do saguão. O mesmo saguão onde havia sido humilhada. O mesmo lugar onde Augusto havia gritado que ela era uma ninguém. Beatriz se aproximou com o tablet mostrando os números. Clarice, os vídeos já foram vistos por milhões de pessoas. Estão em todos os portais. E os comentários... Ela sorriu com os olhos marejados. Os comentários são lindos. Clarice olhou ao redor. Funcionários a observavam de suas mesas, de pé nos corredores, apoiados nas portas. Cláudia sorria na recepção. Irineu acenou do canto do saguão. Tiago assentiu com a cabeça. Ninguém pediu que fizessem aquilo. Ninguém ofereceu nada em troca. Fizeram porque quiseram. Porque pela primeira vez sentiram que pertenciam a algo que valia a pena defender. Clarice não conseguiu falar. Abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A mulher que havia enfrentado um CEO arrogante sem tremer, que havia comprado uma empresa sem pestanejar, que havia confrontado o passado sem recuar, não conseguia falar diante de um gesto de bondade genuína. Lorena apareceu ao lado dela e segurou sua mão. "Respira", ela sussurrou. "Eles estão com você." Clarice respirou fundo, engoliu o nó na garganta e disse a única coisa que conseguiu. "Obrigada. Vocês não fazem ideia do que isso significa." Augusto assistia a tudo da porta da sua sala. E pela primeira vez, não se sentiu excluído daquele grupo. Se sentiu parte. Porque algumas daquelas portas em que havia batido, algumas daquelas histórias que havia ouvido, haviam mudado algo dentro dele que não tinha mais volta. Naquela mesma tarde, Dorival ligou com a notícia que todos esperavam. O juiz negou a tutela de urgência de Braque. Considerou que não havia indícios mínimos de irregularidade na compra das ações. E mais, aceitou a ação criminal que entramos. Braque vai ter que responder por tudo. Clarice fechou os olhos e soltou o ar que parecia segurar há dias. "E os pagamentos do programa de reparação?" ela perguntou. "Liberados, sem restrição." Quando a notícia chegou aos funcionários, o saguão do Grupo Meridiano testemunhou algo que nunca havia testemunhado antes. Um aplauso espontâneo que começou na recepção e se espalhou andar por andar, até que o prédio inteiro vibrava com o som de pessoas que finalmente acreditavam que a justiça podia vencer. Valentim Torres, que estava no prédio para a reunião do conselho, parou no meio do corredor e ouviu o aplauso subir pelos andares. Seus olhos se encheram de água. Era assim que essa empresa deveria ter sido desde o primeiro dia. Ele murmurou para si mesmo. E tinha razão. Mas a história ainda não havia terminado. Porque, naquela noite, quando Clarice chegou em casa, encontrou Dona Nazaré sentada na varanda com um envelope nas mãos. Um envelope velho, amarelado pelo tempo, que a mãe guardava num fundo de gaveta há anos. "Filha", Dona Nazaré disse com a voz mansa, "senta aqui. Tem uma coisa que eu nunca te contei." Clarice sentou-se ao lado da mãe e olhou para o envelope. Havia algo escrito na frente, com uma caligrafia que ela não reconhecia. "O que é isso, mãe?" Dona Nazaré segurou o envelope com as duas mãos, como se protegesse algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. "É uma carta. Do seu pai." O mundo de Clarice parou de girar. Clarice olhava para o envelope como se ele pudesse explodir a qualquer momento. As mãos de Dona Nazaré tremiam ao segurá-lo, não de fraqueza, mas do peso de um segredo carregado por uma vida inteira. "Mãe, a senhora nunca falou do meu pai. Nunca. Toda vez que eu perguntava, a senhora mudava de assunto. Porque eu não sabia como contar. E porque tinha medo do que você ia sentir." Clarice engoliu em seco. Ao lado dela, Lorena havia chegado à varanda ao ouvir a conversa e se sentou no chão, aos pés da mãe, como fazia quando era criança. As três estavam juntas, e Dona Nazaré sentiu que, se não contasse agora, nunca mais teria coragem. O nome do seu pai era Elias. Elias Tavares. Clarice prendeu a respiração. Tavares. Sempre achou que o sobrenome vinha apenas da mãe. Nunca imaginou que carregava o nome de um homem que nunca conheceu. "Elias trabalhou comigo na empresa." Dona Nazaré continuou, a voz baixa como quem desenterra algo que estava profundamente sepultado. "Na época que ainda se chamava Corporação Austral.
Ele era do depósito, trabalhador como poucos, honesto demais para o lugar onde estava. O que aconteceu com ele? Lorena perguntou. Dona Nazaré apertou o envelope contra o peito. Elias descobriu as irregularidades, antes de todo mundo. Viu que dinheiro estava sumindo, que contas não fechavam, que funcionários eram mandados embora sem receber o que tinham direito, e fez o que achou certo. Denunciou. O ar da varanda ficou parado. Denunciou para quem? Clarice perguntou. Para a diretoria. Escreveu uma carta formal com tudo o que tinha encontrado. Nomes, valores, datas. Entregou pessoalmente na mão do Renato Braque. Dona Nazaré fechou os olhos. Foi a última coisa que ele fez naquela empresa. O que fizeram com ele? Destruíram. Não de uma vez, aos poucos. Primeiro tiraram ele do setor. Depois, cortaram as horas. Depois começaram a inventar faltas que ele nunca cometeu. E quando ele ameaçou levar as provas para fora da empresa, fizeram algo que eu nunca vou perdoar. Dona Nazaré abriu os olhos e olhou para as filhas com uma dor tão antiga que parecia fazer parte do rosto dela. Disseram que ele havia roubado mercadoria do depósito. Forjaram provas, registraram um boletim e mandaram embora por justa causa, com o nome sujo. Lorena cobriu a boca com a mão. Clarice não se moveu. Não conseguia. Elias tentou lutar. Tentou provar que era inocente. Mas quem acredita num funcionário de depósito contra uma corporação inteira? Dona Nazaré balançou a cabeça lentamente. Ninguém quis contratar ele depois disso. Nenhuma porta se abriu. E a vergonha, filha, a vergonha foi comendo ele por dentro. Mãe, seu pai saiu de casa numa manhã e não voltou. Deixou essa carta debaixo do meu travesseiro. Dona Nazaré estendeu o envelope para Clarice. Eu nunca abri, não tive coragem. Li apenas o que ele escreveu do lado de fora. Clarice olhou para a frente do envelope. Na caligrafia tremida de um homem que estava se despedindo, havia uma frase. Para as minhas filhas, quando elas forem fortes o suficiente para mudar o que eu não consegui. As lágrimas desceram pelo rosto de Clarice, sem pedir permissão. Lorena chorava em silêncio aos pés da mãe. Dona Nazaré acariciava os cabelos da filha mais nova, enquanto suas próprias lágrimas molhavam o tecido gasto do vestido. Clarice abriu o envelope com as mãos trêmulas. A carta era curta, escrita à mão, com tinta azul que o tempo havia desbotado em alguns trechos. Ela leu em voz alta, para que as três pudessem ouvir juntas o que Elias Tavares deixou para as filhas que nunca viu crescer. Nazaré, meu amor, eu tentei fazer o certo. Tentei com tudo que eu tinha, mas o mundo não quis me ouvir. Não estou saindo por fraqueza. Estou saindo porque não aguento mais ver a vergonha nos olhos das pessoas quando falam meu nome. Cuida das nossas meninas. Diz para elas que o pai não era ladrão. Diz que eu era um homem honesto que tentou lutar contra gente grande demais. E se um dia elas tiverem a chance que eu não tive, diz para não terem medo. O mundo precisa de gente que fala a verdade, mesmo quando a verdade custa tudo. O silêncio que se seguiu era sagrado. Clarice dobrou a carta com cuidado, como se segurasse o coração do pai entre os dedos. Ele não era ladrão, Dona Nazaré sussurrou. Nunca foi. Eu sei, mãe. E agora o mundo inteiro vai saber. Semanas depois, o caso Braque dominou os noticiários. A ação criminal apresentada por Dorival, sustentada pelo relatório minucioso de Silvana, revelou a dimensão completa do esquema. Os desvios do fundo de assistência, a perseguição contra funcionários que questionavam as contas e a destruição deliberada de carreiras como a de Elias Tavares. A carta do pai de Clarice foi incluída nos autos como evidência do padrão de retaliação da antiga gestão. Renato Braque tentou negociar, tentou minimizar, tentou culpar subordinados, mas as provas eram incontestáveis. A justiça determinou o bloqueio dos bens pessoais de todos os envolvidos e a devolução integral dos valores desviados ao fundo de assistência. O nome de Elias Tavares foi oficialmente limpo. Quando Dona Nazaré recebeu a notícia, não disse nada. Apenas pegou a carta do marido, levou aos lábios, fechou os olhos e ficou assim por um tempo que ninguém ousou interromper. Algumas dores levam uma vida inteira para encontrar alívio. Aquela encontrou naquela tarde. Algum tempo depois, Dalva fez a cirurgia. Foi um sucesso. No dia em que ela caminhou sozinha pela primeira vez sem sentir dor, Irineu ligou para Lorena chorando tanto que mal conseguia falar. Lorena chorou junto.
porque cada vitória daquelas era uma prova de que o sofrimento não tinha sido em vão. Augusto completou a lista. Visitou cada uma das 112 famílias. Não pulou nenhuma. Não encurtou nenhuma conversa. Ouviu cada história, cada mágoa, cada lágrima. E quando bateu na última porta, a de uma viúva que havia perdido o marido após ser demitido sem amparo, Augusto sentou no meio-fio do lado de fora da casa e chorou como não chorava desde que era criança. Naquela noite, ele procurou Clarice no escritório. Terminei, ele disse colocando a lista sobre a mesa. Ao lado de cada nome, havia anotações à mão. Situação familiar, necessidades, providências tomadas. Clarice olhou para a lista e para as anotações detalhadas. Você fez tudo isso? Cada linha, cada visita, cada conversa. Augusto respirou fundo. Eu passei a vida inteira acreditando que sucesso era sobre poder, sobre estar acima dos outros, sobre fazer as pessoas terem medo de mim. Ele fez uma pausa. Estava errado. Sucesso é quando você encosta a cabeça no travesseiro e não tem medo de lembrar do que fez durante o dia. Era a primeira vez que Augusto falava algo que soava completamente verdadeiro. Sem filtro, sem cálculo, sem plateia. Clarice assentiu. Obrigada, Augusto. Não, obrigado você. Por não ter feito comigo o que eu teria feito no seu lugar. Meses se passaram. O Grupo Meridiano se tornou referência em responsabilidade social. Empresas de todo o país procuravam Lorena para entender como funcionava o programa de reparação. Silvana foi efetivada como auditora permanente, garantindo que nunca mais um fundo seria desviado sem que alguém estivesse vigiando. Henrique Sampaio reformulou o conselho administrativo com novas vozes, incluindo representantes dos funcionários. Valentim Torres, o fundador, fez questão de estar presente na inauguração de um espaço dentro da empresa que Clarice mandou construir. Uma sala de acolhimento para funcionários em dificuldade, com atendimento psicológico, jurídico e social gratuito. O nome da sala era simples. Estava escrito numa placa ao lado da porta. Sala Elias Tavares, porque a verdade merece ter um lugar. Na inauguração, Dona Nazaré cortou a fita. Suas mãos tremiam, mas seu sorriso era o mais firme que as filhas já haviam visto. Funcionários aplaudiram. Alguns choraram. Irineu segurava Dalva pela mão, ambos de pé, juntos, inteiros. Clarice e Lorena estavam lado a lado. Não precisaram trocar palavras. O olhar que compartilharam dizia tudo. Tinham conseguido. Naquela noite, na varanda de sempre, Dona Nazaré fez a pergunta de todas as noites. Filha, valeu a pena? Clarice sorriu. Mas dessa vez, quem respondeu foi Lorena. Valeu, mãe. Cada segundo. Dona Nazaré olhou para as duas filhas e segurou as mãos de ambas. Os olhos que já haviam chorado tanto agora brilhavam com algo que nenhuma empresa podia comprar e nenhum poder podia tirar. Paz. E ali, naquela varanda onde tantas lágrimas haviam caído, 3 mulheres que o mundo tentou tornar invisíveis provaram que a força mais poderosa que existe não é o dinheiro, não é a influência, não é o cargo, é a dignidade de quem se recusa a desistir.